Vamos dar continuidade ao estudo da hibridização do carbono, agora com as hibridizações sp2 e sp. Nós já vimos que o carbono, sem a teoria da hibridização, ele seria divalente. 1s2, 2s2, 2p2. Ele, no estado fundamental, ele só teria 2 elétrons desemparelhados e, portanto, só poderia fazer 2 ligações covalentes. No estado ativado, o que é que a gente faz? A gente promove um elétron do subnível 2s2, que se torna 2s1, para o subnível 2p2, que se torna 2p3. Então, nós temos aqui o estado ativado do carbono. Isso ainda não resolve o estado ativado, porque eu tenho um elétron desemparelhado no orbital menos energético e 3 elétrons desemparelhados em orbitais mais energéticos, porque o orbital 2p é mais energético do que o orbital 2s. Se nós misturarmos um orbital s com 3 orbitais p, a gente obtém os orbitais híbridos sp3, que é quando o carbono tem 4 ligações simples. Quando o carbono tem 4 ligações simples, a geometria é tetraédrica, o ângulo é aproximadamente 109 graus e meio, e todas as ligações, o carbono tem a hibridização sp3. Se eu quiser formar uma ligação dupla, o carbono vai sofrer hibridização sp2, porque eu tenho que deixar um orbital p puro, sem hibridizar, para formar a ligação pi, que é aquela ligação que forma uma auréola acima e abaixo do eixo da molécula, ou à frente e atrás, como a gente viu quando tivermos 2 ligações pi. Então eu vou agora formar a hibridização sp2, o estado fundamental, você já sabe, 1s2, 2s2, 2p2. O estado ativado também você já sabe, 1s2, 2s1, 2p3. Agora o estado hibridizado, eu só vou misturar um orbital s com 2p. Eu não vou misturar com os 3, porque se eu misturar com os 3 vai ser hibridização sp3, nós já estudamos. Eu quero agora a hibridização sp2, eu vou deixar um orbital p puro, sem misturar. Então eu vou misturar um s com 2p, vai ser a hibridização sp2. Eu tenho 3 orbitais para misturar, eu vou obter 3 orbitais híbridos, sp2, 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 e um orbital vai ficar p puro. Nós teremos 3 orbitais híbridos sp2, eu vou misturar um orbital s com 2 orbitais p. Vamos ver o diagrama de energia, que isso é muito interessante. Então está aqui o estado fundamental do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. No estado ativado, eu vou pegar um elétron do orbital 2s e vou colocar aqui no subnível 2p. Então 1s2, 2s1, 2p3. Só que agora, na hora, aqui o estado ativado, na hora de hibridizar, de misturar, eu não vou misturar o s com os 3p. Eu só vou misturar um s com 2p. Então, vou obter orbitais híbridos sp2. Está aqui 3 orbitais híbridos sp2. sp2, sp2, sp2. É lógico que os orbitais sp2 têm mais energia do que o 2s, tem menos energia do que o 2p. E um orbital p puro, ele vai ficar sem se hibridizar. Veja que o orbital p puro, logicamente, como ele tem a energia do 2p, ele é mais energético do que esses 3 orbitais híbridos. Então, os orbitais híbridos sp2, 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 eles são mais energéticos do que o 2s, menos energéticos do que o 2p. E eles são menos energéticos do que o orbital p puro. Aqui nós teremos 3 ligações covalentes sigma, formados pelos orbitais hibridizados, e aqui uma ligação pi, formado pelo orbital p puro. É o famoso orbital p puro. Por que essa denominação? Orbital p puro, para dizer que ele não se misturou. Ele não se misturou com os orbitais, com o orbital s, formando os orbitais híbridos sp2. Ok? Beleza, então esse diagrama é fundamental para você enxergar no estado fundamental, o estado ativado e o estado hibridizado do carbono. Aqui nós temos, já dando uma visualização a nível de orbitais, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Aqui o estado fundamental. Vou pegar um elétron do orbital 2s e colocar aqui no orbital 2p, que está vazio. Pronto, foi promovido. Eu agora vou misturar um orbital s com 2 orbitais p.
O outro, pode ser qualquer um deles, porque eles são degenerados. Degenerado significa que tem o mesmo conteúdo energético. Vai ficar P puro. Então, eu vou misturar um S com 2P. Um S com 2P dá SP2. Então, eu vou obter 3 orbitais. SP2, SP2, SP2. Só está sendo mostrado o lóbulo maior. O lóbulo menor está lá do outro lado. E um orbital P puro, que não se misturou. Os orbitais hibridizados têm um ângulo de aproximadamente 120 graus. O orbital P puro fica lá no seu eixo sem hibridizar. Ok? Beleza. Então, os 3 orbitais híbridos sp2 misturam-se no mesmo plano. A geometria trigonal plana. Eles estão no mesmo plano. Enquanto o orbital P puro está aqui, ó. Esses 3 orbitais é como se fosse uma folha de papel que essa antena aqui furou mesmo no meio. São 3 orbitais sp2 que estão formando um triângulo, geometria trigonal plana, e o ângulo entre esse orbital P puro e esse plano dos 3 orbitais híbridos é 90 graus, né? 90 graus. Aqui nós temos um eixo e aqui um plano. Então, por isso que a gente diz que a hibridização sp2 ela tem uma geometria trigonal plana, porque os orbitais híbridos formam um triângulo. E o ângulo interno entre as ligações, 120 graus. Agora, os orbitais híbridos se direcionam para os vértices de um triângulo equilátero. Está aqui a representação na estrutura de Kekulé. Na hibridização sp2, nós temos uma dupla e 2 simples. Em outras palavras, nós temos 3 ligações sigma, 1, 2, 3 e uma π. Ok? Para a gente dizer a hibridização, basta contar as ligações sigma. 1, 2, 3. Então é S, P1, P2. A ligação π não hibridiza. Ela é formada por um orbital P puro. Ok? Então vamos ver outra imagem. Aqui, para formar a dupla ligação na molécula de eteno. Nós temos aqui a molécula de eteno, que é o CH2 dupla CH2, C2H4, ali a dupla ligação. Nós temos uma ligação carbono-carbono, ela é uma ligação sigma de que tipo? Me ajude. sp2, sp2, que são os 2 orbitais híbridos sp2 que estão se interpenetrando. E a outra ligação entre os carbonos, que isso aqui é uma outra ligação só, não vai dizer, Alexandre, isso aqui é uma tripla, 1, 2, 3, aí eu digo, não, isso é uma ligação dupla. Isso aqui é a ligação sigma, formada pela interpenetração frontal de 2 orbitais híbridos, sp2, sp2, e isso aqui, acima e abaixo do eixo da ligação sigma, é a ligação π, uma única ligação π. Ela é uma aproximação lateral dos orbitais P puros, acima e abaixo do eixo da molécula. Cada ligação entre o hidrogênio e o carbono, é uma ligação do tipo sigma S sp2, sigma S sp2, sigma S sp2, sigma S sp2. Tanto faz colocar S sp2 como sp2s. A ordem não interessa. E essa ligação dupla, um é sigma, do tipo sp2 sp2, que são 2 orbitais híbridos sp2 e cada carbono que estão se interpenetrando. E a outra é a ligação π. A ligação π, se você tiver de classificar, é de que tipo? pp. pp. São 2 orbitais P puro que estão se interpenetrando lado a lado, acima e abaixo do eixo da molécula. Geometria de cada carbono desse, ó. Eles formam um triângulo equilátero. Ângulo aproximado, 120 graus. Esses ângulos são sempre aproximados, que variam um pouco de molécula para molécula, ok? Então está aqui uma outra representação, bem rápida, para a molécula do eteno, é o nome oficial, o nome usual é o etileno, que tem cada carbono tem 3 ligações sigma e uma π. Aqui os orbitais S e P, S1, P3, no estado ativado, vão ser hibridizados. Eu vou misturar só um S com 2P. Um vai ficar P puro. Como eu vou misturar 3 orbitais, eu tenho que obter 3 orbitais híbridos. SP2, 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 que são menos energéticos
do que o orbital P puro, que não se misturou. Aqui vão formar as ligações sigma, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E uma ligação π, que é a ligação dupla. Ok. Como eu disse, ó, os orbitais híbridos sp2, eles se direcionam para os vértices de um triângulo equilátero, e o orbital P puro fica aqui nesse eixo. O ângulo entre o orbital P puro e o plano dos três orbitais híbridos sp2, 90 graus, né? Aqui uma visão lateral. E aqui uma visão de cima, aqui uma visão do lado, aqui uma visão do topo, visto lá de cima. Está aqui o orbital P puro e os três orbitais híbridos sp2 para os vértices de um triângulo equilátero. Carbono hibridizado em sp2, os três orbitais híbridos sp2 degenerados ficam no plano. O que é que significa degenerados? Tem o mesmo conteúdo energético. O orbital P não hibridizado é perpendicular a esse plano. E mais uma vez, aqui tem um lóbulo maior, né? Do outro lado tem um lóbulo pequenininho. Aqui pequenininho e aqui pequenininho. É sempre uma bola, uma bexiga cheia e uma bexiga murcha presa a ela. Não estão sendo mostrados, de novo, apenas para facilitar. Os lobos menores dos orbitais sp2 não estão sendo mostrados. Continua com a forma de altere, só que agora é um lobo maior e um lobo pequenininho do lado oposto de cada um desses lobos maiores, ok? Então, geometria trigonal plana, ângulo aproximado, 120 graus. Ok, confirmando, ó, o ângulo da ligação no carbono hibridizado sp2 é 120 e a geometria é trigonal plano ou trigonal planar. Essa figura aqui desse livro é muito interessante porque vai nos mostrar aí claramente como é que ocorre essa sobreposição. Aqui nós temos a ligação sigma, formada pela sobreposição frontal dos orbitais híbridos sp2 sp2. Então está aqui a ligação sigma, carbono-carbono. Está aqui as ligações sigma, formada pelo orbital S do hidrogênio e o orbital sp2 do carbono. Ligação sigma formada pela sobreposição sp2 do carbono e S do hidrogênio. Depois que eu formo a ligação sigma, está aqui a ligação sigma, que é formada sempre no eixo entre os núcleos do carbono. Agora nós vamos formar a ligação π. A ligação π, ela forma uma auréola acima e abaixo do eixo da molécula. E ali juntou tudo para você entender. Essa ligação qual é? Carbono-carbono, ligação covalente sigma. sp2, sp2. Essa ligação aqui, acima e abaixo, ligação π, do tipo pp. São os orbitais P puro que não se hibridizaram. E essa ligação entre o carbono, entre o hidrogênio e o carbono, é uma ligação sigma do tipo S, sp2. Ok? Tranquilo demais. Muito tranquilo isso daí. Beleza. Aqui, o comprimento das ligações e os ângulos. A gente diz que o ângulo é 120 graus, mas varia um pouco dependendo do tipo de átomo. Entre os hidrogênios, é 116,6 graus. Entre o hidrogênio e a dupla, 121,7. Então dá uma média aí em torno de 120 graus para a geometria trigonal plana. O comprimento da ligação CH é de 1,08 angstrom, quando o carbono tem uma dupla ligação. E a ligação dupla é menor do que a simples, isso nós vamos ver. A ligação dupla tem um comprimento de ligação menor do que a simples. E a ligação tripla tem um comprimento de ligação menor do que a dupla. Quanto mais ligações se formam entre dois átomos, mais eles se aproximam. Menor o comprimento da ligação e mais difícil ser quebrada. Uma dupla é mais difícil ser quebrada do que uma simples. Porque para quebrar uma dupla você tem que quebrar duas ligações, a sigma e a π. Energia de ligação é para quebrar a ligação completamente. Não é para quebrar só a π. É lógico que uma π é mais fácil do que uma sigma. A gente já sabe disso. Mas para quebrar completamente a ligação dupla, separar os dois átomos,
é mais difícil do que para quebrar uma simples. Porque para quebrar uma simples, você só vai quebrar a ligação sigma. Para quebrar a dupla, você vai ter que quebrar a sigma e ainda mais a π. Ok? Beleza? Então, o ângulo aproximadamente 120 graus, está aqui os ângulos exatos na molécula do eteno, ou etileno, está aqui a fórmula em perspectiva. Veja que como todos os átomos estão no plano, não tem nenhuma cunha cheia, nenhuma cunha tracejada, essa molécula é plana, porque os dois carbonos são hibridizados, sp2, então estão todos no mesmo plano. Ok? Está aqui a fórmula em perspectiva, está aqui o modelo de bola e varetas, ó, todos os átomos no mesmo plano. Está aqui o modelo de bolas, está aqui o mapa de potencial eletrostático, já aparecendo uma cor laranja para vermelha aqui, ó, entre os carbonos, porque uma dupla ligação é uma região de alta densidade eletrônica. Tanto é que nós vamos estar reações orgânicas nos alcenos. Os alcenos são compostos altamente reativos, exatamente por causa dessa alta densidade eletrônica proporcionada pela dupla ligação. Então aquele mapa de potencial eletrostático é show de bola, porque ele nos dá uma informação importantíssima. As moléculas de alcenos têm uma região de alta densidade eletrônica, que é exatamente a região da dupla ligação. São compostos muito mais reativos do que os alcanos. Você vai ver que um alcano é chamado de parafina, pouca afinidade, pouco reativo. Já um alceno, compostos altamente reativos por causa dessa região de maior densidade eletrônica. Aqui algumas informações importantes que a gente já falou. Uma ligação dupla é mais forte e menor do que uma simples. Para quebrar a dupla, você precisa de 174 quilocalorias por mol. Para quebrar a simples, 90 quilocalorias por mol. Em quilojoules, para quebrar a dupla, precisa de 728 quilojoules por mol. Para quebrar a simples, 377. Veja que não é o dobro. 728 não é o dobro de 377, porque uma dupla não são duas sigmas. É uma sigma e uma π. E a π é mais fácil de quebrar do que a sigma. O comprimento é menor. O comprimento da ligação simples, ó, é da ligação dupla é 1,33 angstroms e da ligação simples é 1,54 angstroms. Então, à medida que você vai acrescentando ligações entre dois átomos, o comprimento vai diminuindo e a ligação vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais difícil de quebrar. Porque eu repito, quebrar uma dupla não é só quebrar a ligação π. Quebrar a dupla é quebrar a sigma e a π. Isso a gente chama de energia de ligação. Lá nas reações químicas, quando a gente for fazer uma reação com alceno, aí eu digo, eu vou quebrar a dupla. Na verdade, eu não vou quebrar a dupla, eu vou quebrar só a π. Porque em reações químicas, quando a gente vai reagir com alceno, só a π se quebra, que é a mais fácil de quebrar. A sigma não se quebra, ok? Mas energia de ligação é partir a ligação separando os dois átomos, ok? Por isso que a gente diz que a ligação dupla é muito mais difícil de quebrar do que a simples.